Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um segmento do nosso programa Até Tóquio, o programa que nos levará até ao maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho sempre o meu companheiro de viagem, o meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sérgio, e cá estamos nós para mais uma conversa com mais dois campeões e mais uma, desta vez é mesmo uma embarcação rumo a Tóquio 2021 que nos trará mais uma grande prestação na vela. João, quem é que embarca connosco nesta viagem? Olha, Sérgio, connosco está uma dupla de manos, o Pedro Eurico Vaz de Bacelar da Fonseca e Costa, nascido a 11 de maio de 1996, ou seja, tem 25 anos, natural do Porto, 1,73 m, 68 kg e está a tirar o curso de Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E vai estar com o seu irmão Diogo Eurico Vaz de Bacelar da Fonseca e Costa, os dois na classe 470 e ele nascido a 23 de agosto de 1997, 23 anos, menos 2 anos que o Maino, 1,69 m, 65 kg, também natural do Porto, e ele, o Diogo está a tirar o curso de Engenharia Informática também na FEUP. Ou seja, temos aqui futuros engenheiros que eu acho, e pelo que conheço deles, acho que a engenharia ajuda muito à prestação que eles têm na vela. E vamos agora conhecê-los um bocadinho mais. Muito bem, Diogo, Pedro, bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado, Obrigado, nós. nós. Se calhar podemos começar pelo Pedro. Pedro, como é que surge aqui a vela na vossa vida? Quando nós éramos mais jovens, o nosso pai comprou um barco pequeno e depois, por influência, acho que foi na altura da nossa mãe, quiseram nos inscrever numa escola de vela e fomos aprendendo o básico da vela. E depois, com a idade, começamos a interessar-nos mais pela competição e foi até bastante tarde que nos interessamos pela vertente competitiva e depois juntamos-nos em 2012 e sempre correu bastante bem e depois fomos avançando até ao sítio onde estamos agora. Diogo, mas Mas os pais, desculpa João, Diogo, os pais tinham ligação já ao desporto ou não? Não, é engraçado, não tinha ligação nenhuma. A nossa mãe tinha tido umas aulas dela, mas quando era mais nova, mas não muita coisa. E é isso, nosso pai comprou um barco na altura, depois quiseram nos inscrever, mas não há assim nenhuma tradição de família, nem ninguém que tenha andado na competição antes, nem nada. Fomos os primeiros da família. Diogo, vocês começaram, creio eu, na classe Optimistic, né? No início da Sim. vossa fase. Expliquem-me um bocadinho o que é isso da classe Optimistic, porque há muitas pessoas que nos vão ver e não entendem muito de vela, para perceber como é que foi a vossa evolução nesta modalidade. Ok, então o Otimista é no fundo o primeiro barco que uma pessoa anda quando começa na vela, até aos 15 anos. Até aos 15 anos podemos andar Otimista. Andamos os dois até aos 15, o Pedro saiu um ano antes do que eu. E depois... Mas é um barco muito diferente, é isso? É um barco pequeno? mais pequenino, adaptado ao tamanho das crianças até aos 15 anos. Depois dos otimistas, há várias escolhas já. Nós escolhemos o 420, que é um barco para duas pessoas. A maior parte das pessoas em Portugal escolhem o 420 ou o Laser. O Laser é um barco de uma pessoa e que depois também tem três categorias. Tem uma vela mais pequena, uma vela radial que é intermédia e a standard que é grande. E depois passamos dos 420, depois passamos para o 470, que é um barco ligeiramente maior do que o 420, 50 centímetros maior, mas muito diferente. Mas vocês, esse trajeto é um trajeto normal de 420 para 470 ou podem, ou normalmente as pessoas nessa idade vão logo para 470, vão logo para o laser, ou para chegar ao 470 convém passar pelo 420? É normal, o normal é passar pelo 420, depois passar para o 470. O 470 sendo uma classe olímpica, no fim um fim de linha, digamos assim, deste tipo de classes.
Mas há várias classes como o 470, como temos o 49er, por exemplo, que é um barco para 2 pessoas que está nos Jogos Olímpicos, mas o trajeto para o 49er, em vez de se passar dos 420, passa-se diretamente, passas dos 29ers, que é um barco mais parecido com o 49er, ou seja, são todo um bocadinho ramos. Sai-se dos Optimistas, que é a classe principal até aos 15 anos, e depois há vários ramos. Normalmente as pessoas escolhem esses ramos dependendo do colega de equipa que têm, ou se querem navegar com uma pessoa, se querem navegar sozinhos, ou o que for. E também um bocadinho dos clubes, o que é que os clubes conseguem apoiar e essas coisas. Mas depois, normalmente, dos 420 sai-se para os 470, dos lasers continua-se no laser e vai-se mudando o tamanho da vela. Há uns caminhos assim mais traçados, o que não impede de passar dos 420 para os 49er, por exemplo, Claro. ou do laser para o 470, ou uma coisa qualquer. Pedro, já agora, quando é que vocês sentiram ou começaram a levar mais a sério a vela? Há algum momento específico que vocês sentiram aquele clique? Vamos nos juntar e vamos para provas internacionais? Vamos ser alguém neste mundo da vela? Sim, acho que sim. Há 2 ou 3 momentos que marcaram, acho que tiveram alguma determinância. O primeiro, acho que foi em 2014, 2015, nós já andávamos há 2 anos nesse 420, éramos amadores, ou seja, éramos velejadores de cuo de vela, no nível de escola de vela, e a essa altura havia um treinador, pronto, com uma equipa de espanhóis, e tínhamos a possibilidade de nos inscrever nos estádios em Espanha, e tomamos essa decisão em 2015 e fomos então treinar com essa equipa de espanhóis que eram muito bons e que já não eram tão amadores, eram quase semi-profissionais, ou pelo menos dedicavam bastante tempo à vela. E depois, no fim desse ano, tivemos quase a ter um bom resultado num campeonato do mundo desse 420, e tivemos uns azares e aí tivemos quase para deixar a vela e dedicar-nos mais aos estudos, e decidimos, esse foi também outro momento marcante, decidimos continuar mais um ano, e foi que ganhamos no ano seguinte o campeonato do mundo de 420. Aí já treinávamos 4 ou 5 dias por semana, ou seja, era mais sério. E depois, quando fomos em 2017 para a classe olímpica, no início não éramos totalmente profissionais, continuamos a estudar e dedicávamos provavelmente, se calhar, ainda mais tempo ao desporto, mas continuávamos a estudar. E em 2018 percebemos que essa situação não era muito sustentável e que tínhamos que fazer uma escolha, e escolhemos fazer uma pausa nos estudos para poder lutar pela qualificação para os Jogos Olímpicos, porque não tínhamos outra opção. Se continuássemos a estudar, essa dualidade de atividades não nos ia permitir qualificar-nos para os Jogos Olímpicos, ou pelo menos essa era o que nós achávamos. Então deixamos de estudar e dedicamos-nos como profissionais ao desporto. Nessa altura também entramos no projeto olímpico e Vos deu uma ajuda, não é? Sim, e depois fazia algum sentido, era porque recebíamos condições como profissionais, e depois a nós também não nos fazia muito sentido que tivéssemos condição ou que recebêssemos um certo tipo de condições como se fôssemos profissionais de desporto e depois estivéssemos a estudar ou estivéssemos a faltar a treino porque tínhamos exames. Então achamos que o mais correto seria dedicar-nos, e acho que foi uma boa escolha porque levamos depois a uma série de decisões a seguir e um envolvimento que felizmente culminou num final feliz até agora. Diogo, o que é que vos passa, ou o que é que te passa, neste caso a ti, pela cabeça quando estás a navegar? Sinceramente, eu acho que depende muito das situações. Em competição é bastante diferente do treino, apesar de nós dizermos, nós somos pessoas muito competitivas, então queremos sempre ganhar. Então,
o pensamento do ganhar, é lógico que está sempre lá, não é? Mas quando navego em passeio, diria que não sei, é um sentimento diferente. Eu, é lógico, fazendo isto a vida toda, até agora, pelo menos, já não, se calhar não tenho tanta essa emoção. Mas, por exemplo, eu dou muitas aulas quando estou no Porto e as pessoas dizem que o sentimento é espetacular. E realmente o sentimento de navegar, estar no mar, o vento fresco, é espetacular. O contacto com a água, vemos imensas vezes golfinhos, andamos à beira dos golfinhos, vemos coisas espetaculares na água e acho que mais do que o sentimento é todas as experiências que se vivem que são espetaculares. Pedro, é isto que te faz gostar tanto da vela? Isto que o Diogo falou? Sim, bom, eu gosto também muito da parte da competição e também sou um bocadinho aficionado da velocidade, por isso eu sou um bocadinho mais feliz nos dias onde há mais velocidade. Depois nas regatas também acho que pelo caminho também fui mudando um bocadinho, ou seja, quando comecei não tinha os mesmos gostos e motivações que tenho agora. Quando comecei gostava muito mais da competição do do desporto em si, ou seja, era uma apaixonante por esse sentimento de competir, conseguir fazer melhor. Agora, hoje em dia, diria mais o processo de tentar manter uma consistência, ou seja, o desafio. Acho que hoje em dia gosto mais ainda do desafio de conseguir fazer um projeto olímpico do que de qualquer outra coisa. Acho que passa por aí, obviamente, que a vela é o desporto que mais gosto e isso é também uma parte importante, mas acho que há muitas coisas que também aprendemos durante o projeto olímpico e que depois também nos acabaram por apaixonar. Pedro, e qual é que é a importância da engenharia no vosso desempenho na vela? Acho, assim, na regata em si, ou seja, quando estamos diretamente a navegar, obviamente são conhecimentos técnicos. Depois a engenharia tem um processo, ou seja, um processo de análise típico académico, não é? De um problema, quais são as hipóteses da solução e depois ver as soluções, quais são os prós e contras. E isso aí aplica-se um bocadinho ao dia, que às vezes encontramos, porque muitas vezes faltam peças ou faltam, ou seja, há montes de problemas aqui ou é preciso treinar uma certa parte específica e depois esse raciocínio analítico realmente é uma coisa que acabamos por fazer. Normalmente o processo é sempre esse, não é? Há um problema, quais são as nossas hipóteses para resolver, quais é que são um bocadinho os prós e contras de cada uma e depois a decisão. Isso basicamente é muito parecido com a engenharia. Depois há uma outra parte sobre os materiais e tentar perceber um bocadinho as forças, a parte dinâmica do mastro e se rodar, quer dizer, tal ou tal afinação para um lado, o que é que vai acontecer, e essa parte também mais das forças, mais dinâmica, tem bastante a ver com a engenharia e depois acaba por ser mais fácil de perceber do que só tentativa e erro, não é? Diogo, tu achas que, indo aqui pela questão da engenharia, tu achas que a engenharia é fundamental antes da prova? Ou seja, ser alguém que perceba muito da questão do material, dos mastros e tudo mais, é fundamental para o desempenho da vossa embarcação? Eu acho que é fundamental para um bom desempenho, sim, um desempenho de excelência. Contudo, ou seja, o trabalho antes da prova, a escolha do mastro, a escolha do material e tudo é fundamental. A Aliás, análise dos ventos, não é? sim, ou seja, há muita gente, muitas equipas que contratam engenheiros, ou seja, nós estudamos engenharia
e temos conhecimentos de engenharia. Contudo, não sabemos o mesmo que sabe um engenheiro de materiais e tudo, e então teríamos de contratar um engenheiro também. Mas há muitas equipas que contratam engenheiros de diversas áreas para estudar vários temas, desde o material à meteorologia, e antes da prova eu diria, ok, um mastro, se calhar não é preciso um engenheiro para escolher o mastro antes da prova, principalmente nós não podemos escolher um mastro por prova. Antes do campeonato temos de escolher um mastro e é esse que fica para todas as provas. Mas um engenheiro ou uma pessoa que se dedica à meteorologia, por exemplo, é uma pessoa que pode ajudar muito. Eu estava aqui a tentar lembrar-me de que engenharia que era, mas a seleção espanhola, por exemplo, o meteorologista local, ou seja, eles levam um meteorologista num barco de apoio ao vivo, ele ao vivo ajuda-os na análise das nuvens e tudo mais. E ele é engenheiro, eu não me lembro de quê, mas ele é engenheiro. Pedro, e diz-me uma coisa, achas que o desempenho físico, a questão física, é importante na vossa modalidade? É que as pessoas muitas vezes não olham muito para essa vertente e eu acho que possa ser fundamental. Sim, muitíssimo, e até acho que aproveito aqui que estou com a câmera para mostrar o nosso ginásio. Aqui à minha beira está aqui a bicicleta do Diogo montada de hoje à tarde. Aqui atrás a parte da secção dos pesos, estão aqui montados, e depois temos mais um elástico e depois estamos em contacto permanente com o preparador físico, que às vezes vem connosco, outras vezes nos ajuda à distância, e sim, é cada vez mais importante, pelo menos na nossa classe agora recentemente foi introduzida uma regra onde é possível bombear, ou seja, as velas, ou seja, criar movimento nas velas voluntário, às vezes que quisermos, ilimitadamente, e se isso nos fizer andar mais rápido, melhor, não é? Então, a esse ponto, é um bocado como dizer uma macacada, não é? Você vê-se ali as pessoas todas penduradas a ver quem é que consegue puxar mais e com mais força e mais vezes repetida, e obviamente isso, as pulsações são altíssimas, chegamos quase aos nossos máximos em campeonato, e a preparação física que fazemos normalmente é um bocado para conseguir tanto esticar a nossa resistência a altas pulsações, como também conseguir criar uma capacidade de que sejamos mais fortes, ou seja, que o movimento possa ser mais forte e que o possamos repetir mais vezes, e tem uma importância enorme. Esta regra não se aplica a todas as intensidades de vento a partir de 8 nós, isso é um bocadinho técnica, mas é quando já começa a haver algum vento, pode-se, nós chamamos de bombear à vontade, e aí passa a ser bastante exigente. Diogo, eu já ouvi, ou já li algumas coisas tuas em que tu dizes que o que gostas muito na modalidade é a diversidade das regatas, todas elas são muito diferentes, porque lá está, por causa dessas condições, por tudo o que envolve a modalidade. Mas também disseste uma coisa muito engraçada que eu gostava que vocês, não é desmistificassem, mas explicassem aqui para quem não conhece a vela. Tu dizes, creio eu, e tu já vais dizer se é verdade, que a vela é uma modalidade muito complicada de ver e perceber. E agora eu dou-vos aqui a oportunidade aos dois, se quiseres começas tu, a explicar o que é a vela, como é que funciona uma prova vossa, como é que tudo se processa, para as pessoas perceberem quando estiverem a ver. Porque eu também sou um bocadinho desta opinião. Eu acompanho vela, mas acho que na televisão acompanhar uma prova é bastante difícil de perceber. E às vezes são mal explicadas, outras vezes, pronto, não é fácil. Mas vocês podem explicar um bocadinho como é que se processa as vossas provas? Sim, então, assim, começando pelo geral, temos o campeonato. Os campeonatos normalmente duram 6 dias. Vamos pegar no exemplo dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são mais de 6 dias, porque têm dias de descanso pelo meio, mas pronto, são 5 dias de regatas onde toda a gente pode participar. Ou seja, uma regata
é uma corrida, nós chamamos regata, mas é corrida. Depois, os 5 primeiros dias, só temos 2 ou 3 regatas por dia e toda a gente pode fazer. E depois disso, os 10 primeiros qualificam-se Regata das para uma, medalhas. exatamente, para uma medal race. Mas aí é que complica a situação. Ou seja, até agora, até à medal race, o primeiro recebe 1 ponto, o segundo 2 pontos, o terceiro 3, por aí fora. E quem tem a menor soma dos pontos é quem está em primeiro, segundo, terceiro, Sim. pronto, por aí fora. Chega à medal race e, Dobra, não é? ao contrário, dobra, exatamente. Mas, e ao contrário do nome, medal race, não se definem exatamente as medalhas. Ou seja, as medalhas, ou seja, uma medal race, o que fica em primeiro nem sempre ganha. E aí é que está o problema. É aí é que está a parte complicada da coisa. Ou seja, uma regata chama-se medal race, mas quem fica em primeiro não ganha, como assim? E aí é que eu acho que as coisas se começam a complicar. Ou seja, na medal race, o primeiro recebe 2 pontos, o segundo 4 pontos, o terceiro 6, por aí 6, fora. 8, sim. E depois vai-se adicionar a medal race a todas as regatas. E daí é que sai a classificação final. Mas para mim isto complica muito, porque não é que, ou seja, a regata chama-se final ou medal race, mas não é como o atletismo. Eu vejo uma prova de atletismo que não percebo nada de atletismo, vejo a final e quem ganha, suponho que ganhe, não é? No nosso desporto é um bocadinho diferente. Okay. E mesmo, pronto, regata a regata, a parte mais vamos chamar, mais pequena do campeonato, mesmo dentro da regata há situações complicadas. Nós temos de fazer um percurso, mas os barcos à vela não andam contra o vento. Então nós temos de ir para a primeira parte da regata e sempre na direção do vento. Mas como nós não andamos contra o vento, temos de ir a fazer zigzags. E também se complica porque quando 2 barcos se cruzam, umas vezes, ou seja, quase sempre tem prioridade um, mas há situações que o outro é que tem prioridade e depois o barco que tem prioridade muitas vezes deixa o outro passar porque quer ir para o outro lado, não sei, são essas coisas. A escolha do percurso, não é? Mais ou menos. Exatamente, são essas coisas que eu acho que complicam muito o desporto, mas pronto, a parte do percurso, o desporto é assim e vai continuar a ser assim porque os barcos à vela vão continuar a não conseguir andar contra o vento. É uma realidade dos barcos à vela e pronto. Não há hipótese. Eu acho que a tal parte da medal race e das classificações e tal, é que é muito complicado e eu acho que a vela necessita de uma sistema reforma. diferente. Exatamente, uma reforma nesta parte que se está a tentar fazer todos os anos depois de jogos. O primeiro ano a seguir aos jogos tenta-se fazer, tenta-se experimentar, digamos assim, novos formatos e com o feedback um bocadinho dos velejadores, do público e tudo, vai-se avaliando qual é o melhor formato. Mas até hoje não se mudou o formato já há uns anos valentes. Pedro, só uma coisinha, quantas embarcações vão estar na vossa prova em Tóquio? 20. Ou seja, só 10 dessas 20, metade da prova é que vai para a medal race, é isso? Exatamente, sim. Pronto. Pedro, já agora mudando um bocadinho de assunto, vocês lembram-se do vosso primeiro troféu nesta modalidade? Foi algo significativo para vocês? Vocês têm alguma história para contar desse momento ou não se lembram? Acho que provavelmente começamos por algum troféu num campeonato, aqueles campeonato regional e assim, e por isso acho que não foi muito relevante, mas houve alguns troféus que foram muito relevantes para nós. Acho que no primeiro campeonato nacional que fizemos juntos, ficamos empatados com o primeiro, ou seja, ficamos em segundos empatados com o primeiro.
Isso foi poucos meses depois de termos começado. Depois a seguir a isso ganhamos 2 campeonatos de Portugal nos 2 anos seguintes, e depois, quando ganhamos, houve um ano que ganhamos todos os campeonatos em Portugal, e esse também foi um momento marcante. Yeah. E depois acho que o primeiro momento mais marcante na parte emocional foi quando ganhamos o Campeonato do Mundo de 420. Éramos relativamente jovens, tínhamos 18 e 19 ou 19 ou 20, e aí tínhamos um treinador que também era jovem, e depois tínhamos sido apoiados por uma marca de barcos, e portanto aí houve muita gente, ou seja, foi em Itália, no mesmo país dessa marca de barcos, e estava o construtor, e lembro-me que esse foi um momento muito especial. Na altura éramos quase como se fôssemos de 2 países, porque treinávamos em Espanha e a nossa equipa era de espanhóis, só que éramos portugueses, então tínhamos o apoio de 2 países, e também acho que quando foi a celebração, celebramos a dobrar, e acho que foi a parte mais gira. Nessa altura as seleções eram de 7 barcos, de 2 pessoas, portanto 7 barcos masculinos e depois 7 barcos femininos, ou seja, eram muita gente espanhola e portuguesa, de repente montou-se uma celebração espetacular. Diogo, podes-nos explicar como é que funciona o vosso dia-a-dia? Quantos treinos é que fazem? Quantas vezes vão para a água? Se complementam com o ginásio? Já vimos que sim, um ginásio caseiro. Mas, como é que funciona a vossa rotina diária? Ok, então, normalmente acordamos e fazemos a ativação antes de ir para o clube. Estou a pensar no dia 12. Fizemos a ativação, depois tomamos um pequeno almoço, vamos para o clube, preparamos o barco para sair, que demora sempre algum tempo. Hoje, por exemplo, eu fui para o clube cerca de 1h30 antes, o Pedro foi um bocadinho mais tarde. Deixou-se dormir? Não, simplesmente eu é que tenho que fazer mais coisas que o Pedro na parte de terra. Então o Pedro pode ir um bocadinho mais tarde. Mas é bom porque também fazemos a ativação separados, intercalados, por isso é tudo perfeito, tudo pensado ao pormenor. E depois vamos para a água, treinamos cerca de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas e meia, depende dos dias. Depois voltamos, arranjamos alguma coisa que tivemos para arranjar no barco. Hoje estivemos a preparar um mastro diferente que vamos experimentar nos próximos dias, por exemplo. Depois voltamos para casa, fazemos aqui o complemento no nosso ginásio pessoal. Depois jantamos e descansamos. Muitas vezes põe-se aqui no meio, onde encontrarmos tempo, um briefing com o treinador sobre um debriefing, digamos assim, sobre o treino desse dia e a preparar o treino do dia seguinte. Isto pode ser depois de jantar. Vão para a água uma vez? Sim, vamos para a água, maioritariamente, a maior parte dos dias é só uma vez. E quantas horas é que estão na água, Diogo? De 3h30 a 4h30. Depende do dia, depende do que quisermos treinar também. Agora, por exemplo, estamos numa fase em que começamos a experimentar as velas que vamos levar para os jogos. Poderíamos estar as 4 horas na água, mas no fundo é para experimentar velas, então é um tipo de treino diferente, não são 4 horas reais de treino, porque perdemos tempo a trocar as velas e tudo. Então, pronto, mas de média vamos para 4 horas de água. Assim. Diz, João. Pedro, só aqui uma questão que está-me aqui a surgir. Vocês são irmãos e há muita gente que diz, normalmente no negócio, no trabalho, trabalhar com familiares não é bom porque a relação é demasiado próxima. Como é que é a vossa gestão de irmãos e de trabalho? Interfere muito o ter o irmão ao lado a trabalhar connosco? Sim, acho que provavelmente sim, ou seja, é complicado agora.
nós também não sabemos outra realidade e não lhe poderia dizer se é mais fácil que se não fôssemos irmãos. Esta é a nossa Pedro, deixa-me só perguntar de outra forma, ou seja, quando tu vais para cima da vela com o Diogo, quem está ao teu lado é o Diogo ou o teu irmão Diogo? Não, acho que aí não acho que aí não é tanto um irmão. Obviamente conhecemos-nos bem e sabemos um bocadinho mais da vida um do outro do que saberíamos se fôssemos conhecidos. Mas o que tentamos fazer ao máximo, às vezes conseguimos, outras vezes não, é que, pronto, quando entramos dentro do barco, cada um se concentra nas suas tarefas e o objetivo não é depois estar muito a pensar no outro e depois há um trabalho de concentração mais pessoal. Obviamente temos que comunicar para encontrar sintonias entre os dois, mas acho que é como digo, como não sabemos outra realidade, se calhar não sabemos a dificuldade pela qual passamos ou não. Pedro, já que conheces tão bem o teu companheiro e o teu irmão, qual é que é o maior defeito dele, do Diogo? Isso acho que não sei assim dizer um defeito. Saberia dizer várias qualidades, agora um defeito assim especificamente. Então vá, a maior qualidade, a qualidade dele. Bom, acho que o Diogo tem assim uma atitude sim, um bocadinho mais calma do que eu, ou seja, se calhar algumas vezes eu sou mais impulsivo, não quer dizer que seja sempre assim, mas na maioria das vezes o Diogo tem um bocado mais calma e também bastante mais paciência, e eu acho que isso é uma grande qualidade que o ajuda muito em muitas situações, e acho que isso, a paciência e a calma acho que são uma muito boa qualidade que tem. Diogo, Depois, diretamente no barco, acho que também há uma coisa que quando na altura de fazer uma tarefa ou numa altura de uma execução, o Diogo consegue fazer uma execução praticamente perfeita, ou seja, se é preciso fazer uma coisa daquela maneira, acho que ele consegue fazer uma execução perfeita, e isso muitas vezes, depois de sabermos o que é que temos que fazer, com essa qualidade de saber executar, fica muito mais fácil repeti-lo muitas vezes, porque sabemos como é que se faz e depois somos bons a voltar a fazer também. E acho que é isso. Diogo, e qual é a maior qualidade do Pedro? E podes dizer defeito também. O Pedro tem defeito depois da resposta do Pedro também não posso dizer. Mas qualidade é exatamente o oposto. Ou seja, as nossas funções são muito diferentes. A minha função é mais uma tarefa que é preciso ser calmo, paciente, esperar por algumas oportunidades e aproveitá-las, e para isso a calma e a paciência ajudam muito. Ao contrário, a tarefa do Pedro é uma tarefa muito física e muito explosiva, e então tudo o que eu não tenho Ou seja, vocês complementam-se, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Só uma coisa relativamente a essas funções, Diogo. O que é que se chama as funções? Ou seja, há aqui um líder do barco entre vocês os dois? Não há um líder. Há simplesmente muitas tarefas, e como são demasiadas tarefas... Dividem. Exatamente, dividimos. Ou seja, não diria que um pudesse fazer tudo, porque não pode, mas para se fazerem, para o maior número de tarefas sair bem, nós dividimos as tarefas. E pronto, e dividimos um bocadinho a pensar nisto. Um é mais calmo que o outro, um é mais forte que o outro. Então, aproveitar como é que podemos... as forças de cada um e Exatamente. as vantagens, os defeitos e as virtudes de cada um, não é? Exatamente. Olha, e já agora, eu não quero que interpretem mal esta pergunta, mas vocês consideram-se atletas profissionais? Quando eu digo profissionais
O vosso foco todos os dias é vela, não pensam em mais nada? Conseguem viver com a vela? Sim, ou seja, às vezes muita gente me faz essa pergunta e muita gente me pergunta como é que fazemos, ou seja, o que é ser velejador profissional? E Sim. velejador profissional é como o desportista profissional, ou seja, um futebolista profissional treina todos os dias, quando está em descanso ou férias, está em descanso ou férias em casa ou onde quiser, mas o trabalho dele, ou seja, profissional, a profissão dele é ser futebolista e nós é ser velejadores. Nós estamos em Santander agora há uma semana e meia exatamente. Temos mais meia semana, temos até domingo para treinar, depois temos uma semana de férias, depois voltamos 2 semanas aqui para treinar, depois, ou seja, a nossa vida gira à volta disto. E então eu digo que sou velejador profissional porque acho que é verdade, porque isto é a minha profissão. Eu dedico 24 horas do meu dia a isto, porque desde que acordo até que vou dormir, estou a trabalhar para isto, para os jogos, para ser melhor velejador, porque a parte física também é para ser melhor velejador. E quando estou a dormir, também estou a trabalhar para isso, porque também estou a descansar. Ou seja, é muito. Ou seja, eu digo sempre que nós trabalhamos o dia todo, as 24 horas, para o nosso sonho e para a nossa profissão. Pedro, eu já li que vocês têm alguns apoios, seja da BB Douro, Porto Comunicação, PSL, e já vi também numa entrevista vossa que vocês estão ou falam um bocadinho na procura de patrocinadores. Gostávamos de perceber quais são os apoios que vocês têm e se a Federação de Vela também vos ajuda, como é que isso processa? Sim, portanto, a Federação Portuguesa de Vela e o Comitê Olímpico garantem as condições necessárias para a participação nos Jogos Olímpicos. E o tipo de apoios que nós procuramos é para fazer uma preparação de excelência para os Jogos Olímpicos, ou seja, nós procuramos apoios para conseguir arranjar um extra na nossa preparação, ou seja, algumas coisas de material ou poder contratar algum treinador fora do normal. Normalmente esse tipo de coisas extra, que normalmente por ser extras também são um bocadinho caros, e é aí que nós procuramos os apoios. Estes que nós levamos a camisa hoje é uma camisa ainda antiga, portanto ultimamente temos fechado novos acordos, nomeadamente com a Nacional e com a Lusíadas Dental, que se juntaram a nós depois do Mundial em março, do Mundial de Vila Moura, e continuamos, pronto, é isso, como disse, continuamos e vamos estar sempre à procura destes apoios e é isso, não é que não tenhamos apoio, temos apoio, mas querem sempre mais. Exatamente, queremos procurar um pequeno extra que nos possa levar mais além do que é a necessidade, não seria básica, mas o que é. Pedro, se esta conversa chegar a alguém que vos possa ajudar, nós já ganhamos o dia e vocês também, por isso nós queremos vos ajudar nisso para vocês serem melhores velejadores e é exatamente também por isto, porque vocês precisam de apoio para serem cada vez melhores. João, espera aí, deixa-me só perguntar aqui. Pedro, estavas a referir a Nacional, que empresa é a Nacional? Desculpa. Nacional é uma empresa no ramo alimentar. É mesmo das massas e assim? Sim. Ok. Nacional. O que é nacional é bom. Sim, é uma empresa. Não, é uma empresa grande que não tinha conhecimento que também investia nestas modalidades, o que é muito bom, pá, muito bom mesmo. Sim, é recente, ou seja, isto é recente, e estivemos a preparar e depois agora estamos a fazer os últimos preparativos e até acho que vai haver um anúncio durante a próxima semana. Boa. Ou seja, se calhar não sei se até não falei demais, mas acho que não. Tranquilo.
Olha, Diogo, um bocadinho para ti. O Pedro já falou um bocadinho, vocês já foram vice-campeões do mundo em Vila Moura, que vos permitiu estar em Tóquio, já foram campeões do mundo na classe dos 420, já conquistaram títulos nacionais. O que eu pergunto é, o título de vice-campeão do mundo em que vocês conquistaram, atribui-vos algum favoritismo para Tóquio? E perguntando assim, quais são os vossos objetivos reais para a prova? Eu acho que não atribui grande favoritismo, sinceramente. Ou seja, a vela é um desporto onde as condições, mudam muito e tudo ou muito tem a ver com as condições. Nós temos ficado em segundo no Mundial, foi ótimo, foi um resultado espetacular e era um resultado que nós Já estavam à adoraríamos espera? repetir. Não estávamos à espera de ficar em segundo. Sabíamos que podíamos fazer um bom resultado, sabíamos que para qualificar o país tínhamos de fazer um bom resultado, mas não estávamos à espera de ficar em segundo. Ou seja, por exemplo, o que ficou em terceiro, o espanhol que ficou em terceiro, é o nosso parceiro de treino mais próximo. Nós treinamos com ele e com o sueco que ganhou. E o espanhol quase sempre nos treinos anda um bocadinho mais rápido do que nós. Então, por exemplo, ganhar-lhe foi um bocadinho uma surpresa. Mas sabíamos perfeitamente que tínhamos de fazer um bom resultado, tínhamos de fazer um bom campeonato. Ficar em segundo foi uma surpresa, uma agradável surpresa. Mas Em questões de objetivos para Tóquio, exato. chegar à medal race pode ser um objetivo real para vocês? Exatamente, é isso. Nós estamos a lutar pela medal race, sabemos que há condições que nos facilitam mais esse acesso à medal race do que outras. Sabemos as nossas qualidades, os nossos defeitos, o nosso potencial e até onde é que chegamos com as diversas condições. E agora estamos a trabalhar sobre isso e continuar a lutar, a ficar cada vez melhores nas condições que estamos mais débeis e pronto, e solidificar quando estamos nas condições em que estamos mais fortes. Vocês Mas sem dúvida, já estudaram a questão de Tóquio, onde vão sim, competir? sim. Já estudaram? Sim, e pode ser, ou seja, o Enoshima, que é o sítio, nós não fazemos não fazemos as regatas em Tóquio mesmo, tipo, não tem mar. Sim, sim. Fazemos em Enoshima, que é uma baía perto de Tóquio, a cerca de 1 hora de Tóquio, mais ou menos. E já estudamos, já tivemos lá um mês, em 2019. Nesse mês, sinceramente, apanhamos um bocadinho todas as condições que se pode apanhar, o que é bom para nós, porque no final de contas, as nossas condições mais fortes são com pouco vento e se for um campeonato que tenha um bocadinho todas as condições, desde muito vento a pouco vento, muitas ondas ou poucas ondas, é um campeonato em que nós conseguimos normalmente ser bastante consistentes e pode ser um bom campeonato para nós. Se tiver pouco vento, também pode ser um campeonato bom para nós, e se tiver muito vento, vamos ter de trabalhar forte. Vamos ter de trabalhar muito para ter um bom resultado, mas sem dúvida que a medal race é o principal objetivo e eu acho que é um objetivo bastante realista e pronto, e é o que temos. Muito Sérgio, bem. força. Pedro, e o que é que significa o vosso treinador para vocês, Sarmiento? Acho que temos a sorte que com o treinador temos uma relação que é primeiramente de treinador, ou seja, a relação principal é realmente profissional, mas temos a sorte de ter também uma amizade que nos liga para além disso e acho que isso nos ajuda na nossa relação.
depois, depois o treinador em si, o que é que significa? Assim, nós temos a sorte de termos um treinador agora, nós temos dois treinadores, um deles é um bocadinho mais novo e foi um ex-velejador olímpico, teve um excelente desempenho nos Jogos Olímpicos e muito novo, ou seja, começou muito novo e de repente teve um ótimo desempenho, e isso faz com que tipo, seja muito inteligente, ou seja, para nós é como um exemplo onde nós, ou seja, ele demonstrou na carreira dele ser muitíssimo inteligente com as escolhas que fez e sempre muito rápido nas escolhas que faz, e é um bocadinho o exemplo que tentamos seguir. Depois temos outro treinador que se juntou mais recentemente, que também por acaso é o coordenador do projeto olímpico da Federação Portuguesa de Vela, e que participa muito connosco e numa perspectiva que também é muito interessante, que é porque é bastante mais, tem bastante mais idade e tem muito mais experiência como treinador. Tem tipo cerca de 30 anos de experiência como treinador e viu muitíssimos Jogos Olímpicos enquanto foi coordenador do projeto olímpico. Então o que nós recebemos desse treinador, que se chama Rui, é mais a experiência, normalmente, das coisas que não se deve fazer face a uns Jogos Olímpicos. Ou seja, então, o exemplo a seguir e o exemplo a não seguir, não é? exato, é o exemplo jovem, a energia jovem a seguir, e depois a sabedoria da idade de não fazer asneira de miúdos. Diogo, e vocês têm alguma referência ou ídolo na vossa classe ou na vossa modalidade? Sim, sim. Sim, sem dúvida. Só para completar aqui os treinadores, eu acho que é importante como eles se complementam. O Aaron, que é o mais novo, já foi a 2 jogos como velejador e vai ser os primeiros jogos como treinador. Portanto, vai ser uma novidade para ele como treinador e para nós como velejadores. E o Rui já foi a 6 jogos, salvo erro, como treinador e nunca foi como velejador. Portanto, um bocadinho o Rui é uma peça muito importante, ele não está cá neste estágio, mas é uma peça importante nessa parte da experiência, como o Pedro disse, mas sem dúvida que os dois juntos constituem um papel de liderança muito, muito importante. Muito importante e que ajudam-nos muitas vezes a escolhas e caminhos que nós nem sempre sabemos o que fazer, e eles, os dois juntos, complementando-se um ao outro, ajudam-nos muito nessa parte. E qual era a pergunta? Se tem alguma referência e ídolo na vossa classe ok. ou na E as modalidade? referências? Eu tenho uma referência já há uns anos, não é da nossa classe, mas foi a última medalha da vela e que foi na nossa classe, mas já foi há uns anos valentes. Foi no ano em que um ano depois de eu nascer, Sim. que é o Rocha, que ganhou a medalha um ano antes de eu nascer, ganhou a medalha de bronze em Atlanta em 96, e ele tem-nos ajudado muito já há uns anos, que nos ajuda muito e que para mim é uma referência gigante e é um ídolo, sem dúvida, não só pelo que já ganhou 6 títulos mundiais e vice-campeão do mundo, nem sei, mas já ganhou muitos também, já navegou com muita gente muito boa, é considerado dos melhores táticos do mundo, mas em termos pessoais também é uma pessoa que eu admiro muito. Temos a sorte de o conhecer bem e de estar muitas vezes com ele fora da vela, e é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente humilde, e todas as características que se diria este desportista, ou seja,
é uma pessoa para ser uma referência, é uma referência para qualquer jovem, ele tem, e sem dúvida que é referência já há uns anos, e um ídolo principalmente. Pedro, e a Cecília e o Luís são uma referência, são os ídolos ou são uma inspiração? Esqueci-me de ligar o microfone. Acho que é uma pergunta difícil e acho que muito provavelmente são um bocadinho de cada um. Acho que são duas pessoas bastante diferentes. Por acaso, quase tão diferentes como eu e o Diogo. A nossa mãe tem uma energia que lhe é muito particular e tem uma atitude face aos problemas e face à vida fantástica, ou seja, não há um problema que pare a nossa mãe e não há nada que não encare com um sorriso enorme. E o nosso pai é um senhor com S grande, muito calmo, muito ponderado, onde que acho que nós não somos os filhos mais novos, acho que com os filhos mais velhos teve uma vida diferente, mais energética connosco, sempre foi muitíssimo calmo, muito ponderado, ajudou-nos muito a saber escolher e a planificar, uma coisa que o nosso pai sempre nos tentou ensinar, foi que tivéssemos sempre um plano e que tivéssemos sempre as coisas bem decididas, e acho que a maior lição da nossa mãe é essa resolução expedita dos problemas e sempre com muita felicidade. Portanto, referência, acho que um bocadinho de tudo, temos uma paixão enorme por eles e valorizamos muitos aspectos da personalidade deles. Muito bem, grande resposta. E agora, terminando um bocadinho aqui quase a nossa conversa, o que é que vocês gostam de fazer nos tempos livres? Eu já sei que o Diogo adora dar aulas de vela, já percebi que também gosta de praticar desporto, mas o que é que vocês gostam extra competição, extra vela? Eu gosto muito de jogar futebol, por exemplo, gosto mesmo. Se vais gosto falar de panados, o João também gosta. Como? Se vais falar de panados da avó, o João também gosta. Também gosto. Mas pronto, em tempos livres, jogar futebol, gosto muito, mas um bocadinho para me proteger nem sempre posso, e ultimamente não tenho ido sequer, tenho um bocadinho de pena por acaso. E estar com os amigos, descansar, também é preciso descansar nos tempos livres, descansar é muito importante. E sim, os panados da avó, estar com a família, estar com a avó, estar com os pais e tudo. E tu, Pedro? Eu acho que numa semana há tipo Não três vais falar de coisas. salmão? Não, na cozinha não é o meu. Não, na cozinha eu tento manter-me o mais longe possível. Mas numa semana há sempre algumas coisas que fazem com que seja uma boa semana, uma semana feliz ou não. Acho que o desporto, sempre, mesmo que não estejamos a treinar, acho que é uma coisa que gosto sempre de fazer. Há 3 ou 4 pessoas no Porto com quem posso sair e fazer corridas e tentar fazer mais quilómetros do que a última vez. Essa superação do desporto é uma coisa que eu gosto muito e que tento, ou seja, faz parte da minha felicidade. Depois também é um perigo para um atleta, também sou um bocadinho, gosto de desportos radicais, velocidade, ou seja, agora ultimamente tenho andado com aquelas umas pranchas que têm uma asa em baixo e que depois andam em cima da água. Ou seja, tudo às vezes pode ser um bocadinho perigoso. Eu tento ter o máximo de cuidado possível e usar as proteções todas que tenho à mão. E depois a parte dos amigos é uma parte que acho que desde jovem que gosto de passar bastante tempo, às vezes se calhar demasiado, mas os amigos nunca é demasiado, não é? E isso permite-me depois também ter mais disponibilidade para o trabalho. Portanto, estas 3 coisas têm que estar presentes. Muito bem. Pedro, Diogo, estamos então a chegar ao final da nossa conversa. João, vamos avançar, que temos que libertar os nossos campeões. Vamos lá a isso.
Olha, para vocês, um quiz final, como temos feito com todos os desportistas e os atletas portugueses que vão estar nos Jogos Olímpicos, é um quiz de 5 perguntas para vocês e vamos ver quem é que acerta. Responde quem quiser de vocês, quem achar que sabe melhor. Primeira pergunta: quantos velejadores portugueses estão apurados para os Jogos Olímpicos? Essa Cinco. sabemos os dois. 5. E podem dizer os nomes? Eu digo eu digo Carolina. Pronto, eu já divulguei. Carolina é um laser radial. E o Zé Costa e o Jorge Lima. Isso. E E nós depois dois. Segunda questão: quem é que ganhou a última medalha portuguesa na vela nos Jogos Olímpicos? Foi o Hugo Rocha e o Nuno Barreto. E o Nuno Barreto, sim. Medalha de bronze. Terceira Exatamente. questão, na classe de 470. Terceira questão: quantas medalhas Portugal conquistou até hoje na vela em Jogos Olímpicos? Ui. Mas por classes ou... No total. Eu sei vela. Ou que seja, o Hugo e o Nuno contam como duas? Não, como uma. Ok, então 3. 4. então acho que 3. Quatro. 2 de prata e 2 de bronze. Duarte e Fernando Belo, prata na classe, na altura chamava-se Swallow, em 1936. Joaquim Fius e Francisco Andrade, bronze na classe Star, em Helsinki a 52. E Mário Gentil e José Gentil na classe Star, prata, a medalha de prata em Roma, 1960, além do Hugo Rocha e o Nuno Barreto, a medalha de bronze. Quarta questão: quem é o país até agora mais medalhado a nível olímpico na vela? Ui. Inglaterra? Não, Dinamarca. A Inglaterra está no segundo lugar, 57 medalhas. O primeiro é Estados Unidos com 60 medalhas. Não tem tantos ouros, mas tem 19 ouros, 23 pratas e 18 bronzes. 60. A Grã-Bretanha, a Inglaterra em 57 e a França em terceiro lugar com 41. São as três mais medalhadas. E por último, qual é que foi o pódio olímpico no Rio na classe 470? Croácia, Austrália E Grécia. Impecável. Muito bem, muito bem. Estamos então a terminar a nossa conversa, começando então pelo Diogo. Diogo, queres aproveitar para te despedir? Sim, obrigadíssimo pelo convite e uma palavra de força a todos os ouvintes, principalmente os mais jovens, e que nunca desistam dos sonhos, que no final de contas, eu digo sempre que este nível olímpico, por exemplo, nem sempre são os melhores que chegam aqui, são simplesmente as pessoas que nunca desistem. E é importante nós lutarmos pelos nossos sonhos. E vão aparecer dificuldades, vão sempre, mesmo quando já és dos melhores, continuam a aparecer dificuldades, e temos é de saber passar por elas e contorná-las e tornar-nos melhores por cada dia com elas. Portanto, nunca desistir e olhar sempre para a frente com um sorriso na cara e olhos postos no objetivo. Muito bem. Pedro, queres aproveitar para despedir também? Sim, eu subscrevo as palavras do Diogo, agradeço o convite, obviamente, o primeiro, e normalmente esta palavra motivacional até sou eu que dou, hoje foi o Diogo, então eu acho que aproveito para fazer um convite a quem nos está a ouvir, para seguir-nos a nós e obviamente a outros atletas, a todos os atletas em geral. Há uma aplicação do Comitê Olímpico que se chama Equipa Olímpica Portugal, acho eu, onde se pode seguir todos os atletas e descobrir as biografias e de certeza seguir os Jogos Olímpicos, que já agora vão ser transmitidos na Eurosport. E para quem quiser seguir os nossos Jogos Olímpicos em específico e a nossa viagem, que vamos tentar ser bastante ativos nas redes sociais, no Instagram Costas Sailing e no Facebook e nos nossos Instagrams pessoais, onde vamos publicando um bocadinho o que é passo a passo desta jornada, onde às vezes fazemos atividades, normalmente nas nossas redes pessoais fomos mais o que é a parte pessoal, e na rede conjunta Costa Sailing fomos mais a parte profissional e do que é o nosso trabalho duro, e esse é o meu convite. Muito bem. Por acaso é engraçado, e nós temos batalhado com alguns atletas nisso, para também
começarem a trabalhar mais as redes sociais. Nós sabemos que é sempre complicado, mas também é uma forma de aproximar o público do atleta. Acho que é mesmo fundamental. Fizeste uma boa Já observação, agora vou Pedro. aproveitar para tirar uma fotografia daqui de nós quatro para poder pôr nas João, nossas tens que fazer o redes. teu fixe. Olha, Sérgio, deixa-me dar aqui, depois da mensagem do Diogo, eu acho que fico um bocadinho sem palavras. A mensagem que ele passou para os mais jovens é muito isto que tem que ser a mentalidade dos desportistas e toda a sociedade portuguesa. É pensar sempre em querer mais, é aprender, é não ir abaixo, fazer das dificuldades forças. Toda esta mensagem que o Diogo passou é excelente e agradecer-lhes aqui a conversa. Foi mais uma conversa excelente. Saio daqui a saber um bocadinho mais de vela, saio daqui a saber um bocadinho mais de desporto E a querer ir à água ou não? e a querer aprender um bocadinho de vela. Isso, Mas de vais à certeza. água ou não? A água é muito fria, há muito vento. Não, mas é uma modalidade que eu acho que deve ser mais divulgada. Vocês, atletas, devem falar mais dela para explicar mais da modalidade e as pessoas assim interessar-se mais, porque não é uma modalidade facilmente perceptível ao olho do adepto do desporto português. Mas agradecer-vos a conversa, foi um momento espetacular e desejar-vos a maior sorte, quer para Tóquio, quer para as outras provas, porque eu tenho aqui um feeling que a Irmandade Costa vai ter um grande resultado. Não sei se é em Tóquio, mas um dia vai ter um grande resultado nos Jogos Olímpicos, porque já não é a primeira vez que várias pessoas me dizem que é uma dupla de grande talento e muito perspicaz com a ajuda da engenharia. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, Diogo, Pedro, muito obrigado. É tarde para vocês, tiraram aqui 1 hora. Foi difícil combinarmos aqui, vocês sempre em treino, mas agradecer-vos mesmo a vossa amabilidade. Malta que nos acompanhou, deixar-vos então um abraço, agradecer-vos, lembrar-vos que voltamos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Este é o programa que nos levará até o maior certame desportivo do planeta. Deixar-vos então um abraço, mantenham-se seguros, voltamos para a semana. Até breve. Viva o desporto, viva Portugal. Obrigado.